Fala galera! Então hoje a gente vai dimensionar aqui o resistor limitador para proteção do LED. Tá? É importante dimensionarmos não só a resistência desse resistor, o valor da resistência dele, como também a potência. Então eu vou ensinar vocês hoje a calcular aqui rapidinho. Ok? Primeira coisa, tá? Aqui temos um circuito hipotético com uma fonte de tensão, uma chave, tá? Uma botoeira, o resistor que nós vamos calcular e 3 LEDs em série. Tá? Por que nós temos que utilizar esse resistor? O LED tem uma tensão e uma corrente de trabalho comum. Tá? Isso varia de LED para LED dependendo da cor do mesmo. Tá? Eu preciso procurar o datasheet, a folha de dados de determinado LED, para eu saber esses dados. Esses dados no datasheet vêm como VF, tá? Queda de tensão que ele trabalha, e IF é a corrente que vai poder passar por ele. Se eu aplico uma tensão menor do que essa tensão, ele não vai trabalhar com a potência máxima, e se eu aplico a tensão superior, esse LED vai queimar. Então é importante eu dimensionar corretamente para que o resto da tensão que sobrar da fonte fique sobre o resistor limitador. Tá? Então aqui no nosso caso hipotético aqui, ó, eu tenho uma fonte de 30 volts e eu vou ter que alimentar 3 LEDs em série de 2,5 volts cada um. Então a tensão, somando a tensão de cada LED aqui, eu tenho 7,5, tá? E aqui eu tenho 30. Então sobra 22,5 volts. Tá? Esses 22 vão ficar sobre o resistor. Então esse resistor vai ter essa função. E também limitar a corrente dos LEDs. Na minha situação aqui, esses LEDs possuem a corrente de 25 mA. Essa é a corrente que vai poder passar por eles. Eles vão aguentar na boca. Tá? Como é que calcula então esse RA? Vamos analisar aqui através da lei de Kirchhoff, tá? Das tensões. Eu posso montar a equação aqui, ó, a partir da seguinte análise dessa malha. Ó. A lei de Kirchhoff fala, né, que a soma das elevações de tensão com as quedas tem que dar zero. Né? Fazer a soma algébrica disso eu tenho que ter zero. Então eu tenho aqui, ó, menos VS mais VA mais a tensão dos LEDs, tá? É igual a zero. No nosso caso aqui que temos mais de um LED, então aqui eu vou considerar quantos LEDs eu vou ter, né? A soma das quedas de tensão de cada LED. No meu caso eu tenho 3 LEDs iguais, então vou ter aqui esse N aqui para o número de LEDs. Não é interessante utilizar LEDs diferentes em série, porque questão da queda de tensão diferente, corrente diferente de cada um, pode ter o brilho variado de um para outro. Tá? Eles podem não acender igual. Pode ser que um até atrapalhe o outro a funcionar. Como a queda de tensão aqui, ó, nesse resistor, eu posso calcular de acordo com a lei de Ohm. Tá? Seria a resistência RA vezes a corrente que passa por ele. Como os LEDs têm uma corrente máxima, né, que eu vou deixar passar, que é o meu IF, então, e é um circuito série, então eu vou deixar aqui, ó, vou considerar que vai passar sobre esse resistor essa corrente. Então a queda de tensão VA pode ser calculada como RA vezes IF. Substituindo na lei de Kirchhoff aqui, ó, no lugar de VA, RA vezes IF. E agora o que é interessante para a gente quer achar o RA, né? Então RA é igual a VS menos a queda de tensão nos LEDs, né? Menos o NVF sobre a corrente do LED. Dessa forma eu posso calcular então o valor do resistor aqui, ó, da resistência do resistor, que também precisaremos dimensionar daqui a pouco a potência dele. Então RA é 30 menos 7,5 dividido por 0,025. Mas quem é esse 0,025? Esse 0,025 é ampere, tá? E aqui em cima ele é o nosso miliampere. Isso aqui é um submúltiplo que nós utilizamos dentro da eletroeletrônica. Então eu vou ter aqui, ó, 900 ohms. Tá? Seria essa a resistência necessária
para eu proteger meus LEDs aqui, limitar a tensão e corrente certinho. Os resistores, tá? Existem valores comerciais, tem valores que eu encontro no comércio. Eu não consigo comprar qualquer valor que eu imaginar que eu calcular. Existem alguns valores comerciais. O mais próximo aqui de 900 seria o de 910. Eu poderia utilizá-lo, tá? Mas aqui o meu intuito é até considerar que eu não tenho resistor, tá? Até por isso que a gente trabalha com a associação de resistores, para eu criar um valor de resistência equivalente com outros resistores. Então, com resistores comerciais associados, eu crio um valor de resistência necessário para o meu projeto. O de 910 eu poderia usar aqui, daria certinho, variaria muito pouco essa tensão e essa corrente, porém, até por aplicação, por testar essas possibilidades, nós vamos considerar o seguinte. Tá? Eu vou considerar aqui uma associação de dois resistores de 1.600 ohms em paralelo. Tá? Então vai ser o meu R1 e R2 em paralelo. 1.600 ohms. Esse K representa 1.000. Tá? Então 1K6 em paralelo com 1K6 mais 100. Vai ficar assim meu circuito. Ó. A associação de dois resistores em paralelo com o mesmo valor, tá? Um vezes o outro sobre um mais o outro, e quando eles têm o mesmo valor, vai dar o resultado dessa associação em paralelo vai ser a metade do valor deles. Então nesse caso aqui eu vou ter 800 ohms, tá? Em série com o de 100, então vai dar 900 ohms. Então dessa forma eu consigo criar aquela resistência equivalente de 900 ohms. Está resolvido, já são os dois resistores que eu vou utilizar, os três, né, resistores que eu vou utilizar, porém eu preciso saber qual que é a potência deles. Na hora de eu adquirir, existem vários valores de potência. Tá? Então a gente precisa calcular primeiro qual que é a potência dissipada em cada um. Como R1 e R2 são iguais, tá? Eu posso calcular a potência de um que já vai servir para o outro. Tá? Tanto também os dois, ó, como eles estão em paralelo, a corrente que vai passar sobre os dois é igual, tá? A corrente F sairá da fonte, metade dela passa pelo R1, metade passa pelo R2, depois elas se somam novamente, passa ela inteira pelo resistor R3 e passam pelo LED. Então eu vou ter aqui, ó, 12,5 mA nesse, 12,5 nesse. Cálculo da potência, há três formas de eu calcular a potência elétrica em corrente contínua. Tá? Eu posso calcular como a tensão vezes a corrente, como a resistência vezes a corrente ao quadrado, e posso calcular também como a tensão ao quadrado sobre R. Então aqui no caso eu escolhi utilizar esses, são os valores que eu já tenho, né? Que eu já tenho a resistência e já sei quanto de corrente vai passar facilmente. Então eu tenho 1.600 vezes 0,0125 ao quadrado. A potência dissipada aqui em cada resistor é 0,25 watts, ou 250 miliwatts. No resistor R3, né, eu vou utilizar a mesma fórmula. Eu tenho 100 ohms, vezes, nesse caso, vai passar toda a corrente, então 25 mA. Dessa forma, então, eu tenho aqui 62,5 miliwatts. Tá? Vão ser dissipados, né? Eu vou ter essa potência dissipada nesse resistor, essa potência dissipada nesse e dissipada nesse. Aí temos aqui agora então o meu circuito montado e a gente vai ter que procurar então qual que é os valores comerciais de potências para esses resistores também. Eu tenho alguns valores aqui comerciais, tá? Os valores comerciais de potência. Creio que tem acima de 10 watts também. Isso aqui são resistores de potência, são para suportar maiores valores de corrente. Vão dissipar então maior potência, né? São capazes de dissipar essa maior potência, suportar. Aqui a gente vai usar os menorzinhos, tá? Eu tenho de 1/8, 1/6, 1/4 e meio watt. Tá? Aqui os valores decimais. Aqui os valores das nossas potências calculadas, tá? 250 e 62,5 miliwatts. Eu não devo, tá, carregar o meu resistor com 100% da potência que ele foi
fabricado, porque isso vai gerar aquecimento. Esse resistor vai esquentar. O resistor esquentando vai alterar, vai mudar o valor da resistência dele. A resistência varia em função da tensão. Tá? Eu tenho o coeficiente da temperatura que varia essa tensão. Então, essa resistência. Então é importante que eu carregue no máximo 60% dele. Tá? Por exemplo, então, um resistor de 1 watt que eu carregue no máximo 600 miliwatts. Tá? Por referência aqui. Então a gente vai ter que analisar das potências que nós teremos dissipadas, quais são os resistores ideais para o nosso caso. P1 e P2, esses dois valores, está bem fácil da gente bater o olho já de cara e já analisar. Ó. P1 e P2 vão ser dissipados 250 miliwatts. Ó, o resistor de 1/4, ele já é para 250 miliwatts. Então seria 100%. Então não é legal para mim. O de meio, né, eu já bato o olho de cara, também é 50%, né, de carga. Seria 50% de carregamento dele. 0,25 dividido por 0,500, tá? Daqui eu vou ter 50%. Tá? Então me serviria. Nesse caso nosso, por coincidência, bateu de cara com os valores aqui, os 50%. Se não tivesse batido, era só pegar. Pega o valor da potência que eu calculei, que vai ser dissipada no meu resistor, divide pelo valor da potência do valor do resistor comercial. Esse número, né, tem que ser menor que 0,6. Tá? Então aqui, se eu usasse um de meio watt, eu teria um carregamento de 50%. No caso do meu P3, ó, tá fácil bater o olho também, né? 62,5 miliwatt, ó, é metade aqui do 0,125, mas eu poderia comparar ele, ó, por exemplo, com 1/4 de watt, ó. Tá? 0,625 dividido por 0,250, eu vou ter 25% de carregamento. Então, se eu usasse o de 1/4, eu estaria carregando ele só 25%. Se eu utilizar o de 1/8, eu vou estar carregando 50%. Tá? Então aqui, finalmente, o nosso projeto, quais seriam os resistores escolhidos? Tá? Eu escolheria então o R1 e R2. Seriam resistores de 1K6 e meio watt. O R3 seria resistor de 100 ohms, 1/8 de watt. Beleza? Se durante o vídeo você teve dúvida, nossa, mas o que é isso? Circuito série, circuito paralelo? Como eu calculo a potência? Se tem essas dúvidas, se acha interessante a gente fazer um videozinho disso, escreve aqui embaixo aqui nos comentários, curte o vídeo também. Escreve no comentário o que você quer que a gente faça. Por exemplo, seria interessante montar esse circuito no simulador, montar ele no Multisim, ver funcionando, montar no simulador também do Tinkercad, simulando a protoboard, e depois montar ele de verdade na protoboard e jogar aqui no YouTube. Se vocês querem que a gente faça isso, escreva aqui por favor nos comentários que a gente atende. Valeu, muito obrigado, beleza, até a próxima, pessoal.